Juízes, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servidor do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Irmãos, esse texto, ele vai, com a ajuda do Senhor, servir de base para, digamos que uma abordagem geral que eu gostaria de fazer hoje, e na próxima reunião um pouco mais a fundo, dentro dessa questão de avivamento. Nós temos, então, passado por essa série de alicerces da nossa confissão, e nós estamos estudando um pouco a respeito desse sexto grande alicerce da nossa fé, da fé cristã, da fé evangélica, o Espírito Santo. E já tivemos aí umas 4 ou 5 vezes estudando juntos esse assunto. Então eu disse aos irmãos que um dos desejos do meu coração era, no final, abordar um pouco sobre esse importante assunto relacionado ao avivamento espiritual, ou movido pelo Espírito Santo. Já disse, e vou repetir, o motivo principal é que em todos esses anos de história da igreja, não é diferente hoje, em todos esses anos de história da igreja, muito tem sido dito a respeito de avivamento que não tem solidez escriturística, não tem base bíblica. Muita coisa em termos de movimentos, muita coisa em termos de agitações emocionais, puramente isso. Muita coisa voltada para homens específicos, chamados por tantos então de avivalistas. Nós vamos, quem sabe, numa outra reunião chegar lá. Mas se você conhece a história de Charles Finney, ele foi reconhecido como avivalista, como se onde aquele homem fosse, o avivamento fosse atrás. Esse é um erro que nós cometemos, porque avivamento é um mover soberano do Espírito Santo, e ele não é levado a região alguma. O avivamento não pode ser levado a lugar algum. O Espírito Santo, ele é derramado, ele sopra aquilo que do Senhor aquelas pessoas contêm. Ele não opera no nada, ele opera em uma base daquilo que o Senhor já tem dado, falado, mesmo, como eu disse, que aquele povo em si, aquela esfera daquele povo de Deus esteja em uma condição de sequidão, quem sabe uma condição até beirando a apostasia. Algumas vezes foi assim. O Senhor, pela bondade, graça dele, fidelidade ao seu próprio nome, ele então soprou novamente aquelas brasas quase se apagando, e então renovou aqueles corações, não apenas no sentido de um senso de renovação, seja emocional ou até espiritual, mas operou naqueles espíritos, mentes, corações, afeições, em tudo que há em nós. Nosso Deus não opera esfaceladamente, ele opera no homem integral, porque ele nos salvou integralmente, espírito, alma e corpo. Espírito, mente, emoções, vontade e até mesmo o nosso corpo, né? Então, esse avivamento espiritual, quando é realmente do Senhor, do Espírito Santo, ele traz, irmãos, incondicionalmente algumas marcas. Eu creio que o importante é nós estudarmos essas marcas. Nós vamos procurar daqui a pouco chegar lá. Primeiro, pense um pouquinho sobre o texto que nós acabamos de ler.
Nós não lemos um texto por pretexto, nós lemos um texto para estudá-lo. Então abra sua Bíblia em Juízes e veja o que está escrito aí. O texto que acabamos de ler. Juízes 2:6. Aqui está dizendo que Josué, um homem claro de Deus, um homem que caminhou debaixo da liderança de Moisés. A Bíblia diz que Josué, nesse texto, versículo 8, ele é servo do Senhor. Está escrito aí no versículo 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor. Se você for consultar o livro de Deuteronômio, por exemplo, você vai ver que Josué também é chamado de servo de Moisés, servidor de Moisés. Veja a beleza dessas duas coisas. Moisés não tinha problema, aliás, Josué não tinha problema em ser servo de Moisés. Para ele isso era um prazer, porque ele sabia que Moisés era um homem de Deus. Então Josué é chamado de servo de Deus e de servo de Moisés. Josué recebe as duas designações. Mas veja que agora que Moisés partiu, Josué é chamado apenas de servo do Senhor, porque ele era um homem de Deus claro, com relação, claro no sentido de clareza espiritual mesmo, daquilo que estava no coração do Senhor e daquilo que estava no coração de Moisés. Josué ele foi então sucessor de Moisés. Ele sabia bem qual era aquele peso de Deus que estava no coração do próprio Deus, em primeiro lugar, e de Moisés. Então ele deu continuidade àquele encargo. Agora, irmão, veja o que aconteceu no relato de Juízes. Os irmãos já sabem, nós já estudamos esse livro, não faz tanto tempo assim. Aqueles que têm boa memória, guardaram nos seus corações, sabem que esse livro de Juízes é o livro mais negro de toda a Bíblia. É o livro de mais densas trevas. É o livro que mais retrata o período de obscuridade espiritual que a nação de Israel viveu. Eles estavam sendo governados, primeiro foram por Josué, o texto que acabamos de ler. Depois Josué morreu toda aquela geração que conhecia bem o Senhor, que conhecia Moisés, que conhecia Josué. Todos morreram e o povo então perdeu a trilha. Como diz exatamente esse texto que nós acabamos de ler até o verso 11. Eles perderam a trilha. Eles foram servir a deuses estranhos. Diz aí Baalins, né? Que é Baal no plural. Baal significa simplesmente Senhor no hebraico, né? Essa expressão Baalins é o plural de Baal. Significa que eles levantaram muitos deuses estranhos. Como diz no próprio livro de Juízes, em cada montanha, em cada alto, eles levantavam um altar para adorar deuses que não são. Uma idolatria tremenda em Israel. Então esse livro de Juízes retrata quão densas trevas havia durante esse período. Irmãos, ele passa a ser então imensamente precioso para nós, igreja, hoje. Por quê? Porque a nossa situação hoje não é diferente. Irmãos, se o mover do Senhor tem sido sim gracioso, misericordioso, porque Ele, repetindo, é fiel ao nome dEle. E o nome dEle é fiel. Então Ele opera baseado na fidelidade ao seu nome. Ele levantou pela sua graça um testemunho nessa terra. E Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então, pela fidelidade ao seu próprio nome, Ele sempre manteve o seu testemunho, até durante essa era dos juízes. E durante todo o período, seja da nação de Israel, quando eles eram então o testemunho, expressão terrena de Deus, o testemunho de Deus, seja na era da igreja, do Pentecostes para cá, 2000 anos. O Senhor sempre conservou o seu remanescente fiel. Mas, isso não muda o fato da nossa responsabilidade, o fato do nosso pecado, o fato da facilidade que nós temos de nos distrairmos do Senhor, imensa facilidade, né, com que nos distraímos dele, nada disso muda, embora o Senhor seja fiel. Mas, irmãos, em nossa falência, o Senhor continua sendo fiel. Ele continua resgatando o seu testemunho, como aconteceu aqui em Juízes, você se lembra? 12 vezes, pelo menos. 12 vezes. O livro de Juízes, ele é um embolado de apostasia, escravidão, como consequência da apostasia. Eles abandonaram a Deus e caíram em escravidão. Escravidão é esses deuses estranhos, que não são deuses. Na verdade, isso é uma escravidão diabólica, porque não há deuses, só há um Deus, único e verdadeiro. Então, adorar deuses é adorar demônios, porque não há deuses, só há um único Deus. Paulo ensina isso em Coríntios, lembra? Quando ele fala, olha, quando vocês participam, escrevendo aos Coríntios, dos altares a esses deuses, o Apolo lá em Corinto, a Diana lá dos Efésios, lembra? Aqueles templos pagãos. Paulo fala assim, olha, quando vocês comem daquelas mesas naqueles templos, se vocês fizerem isso, vocês não estão adorando ídolos, simplesmente. Vocês estão participando da mesa dos demônios. Paulo é muito claro
lá em Coríntios capítulo 6, né? Porque não há deuses, só há um único e verdadeiro Deus. Então qualquer idolatria é demoníaca, porque aquelas coisas são colocadas em lugar de deuses, né? Irmão, é o que está acontecendo aqui no livro de Juízes. Serviram, olha lá no versículo 11, serviram aos, está vendo o plural? Baalins, Deus para todo gosto. Deus da paz, Deus da guerra, Deus da chuva, Deus da boa colheita e etc. Né? Deus do amor, Baalins. Isso foi uma verdade desde o Império Babilônico, lá em Ur dos Caldeus, desde aquela época. Não mudou nada em cada império que se sucedeu. No Império Grego era a mesma coisa, os deuses gregos. No Império Romano a mesma coisa, os deuses romanos, não é? A mesma idolatria, só mudando de roupa. Então, durante o tempo de Josué, muito tempo antes, então, os irmãos observam a mesma realidade. Mas tudo que eu estou colocando aqui é só um pano de fundo, para mostrar para os irmãos o foco, o encargo do meu coração, que na verdade é o versículo, veja o versículo 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Depois faleceu Josué, servo do Senhor. Depois o verso 9, sepultaram-no. Depois o verso 10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Agora preste atenção. E outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, em primeiro lugar, nem tampouco as obras que ele, o Senhor, fizera a Israel. Então, verso 11, então é consequência do 10, então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por que eles fizeram? Porque eles não conheceram o Senhor e nem conheceram as obras do Senhor. Irmãos, esse é um excelente texto para mostrar um pouquinho, quem sabe, da nossa arrogância espiritual muitas vezes. De jogar pela janela, muitas vezes, 2000 anos de história da igreja, na qual o Senhor falou, por muitos homens, de muitas maneiras. 2000 anos nos quais o seu Espírito foi derramado muitas e muitas vezes, produzindo um genuíno avivamento espiritual com genuínas marcas, que nós vamos chegar lá daqui a pouco. Quais seriam essas marcas? Irmão, quanta arrogância. Hoje você vê vender como água, como se diz, livros que tratam desse assunto avivamento espiritual e que são completamente espúrios, porque não trazem as verdadeiras marcas. Lembro que aí, um bom tempo atrás, citei para os irmãos, e vou repetir. Irmãos, tem se vendido muito no nosso país um livro da editora Vida, quero citar até a editora, e o livro se chama Encontro com Anjos. Encontro com Anjos. E no subtítulo, no rodapé da capa desse livro, está escrito assim: relatos de experiências de pessoas, é claro, então, encontrando anjos, para conduzir você a uma mais íntima comunhão com o Pai Celestial. Veja o engano. A Bíblia nunca diz, na Nova Aliança, no Novo Testamento, que anjos são mediadores da nossa comunhão com Deus. A Bíblia diz que o único mediador da nossa comunhão com Deus é, claro, em primeiro lugar, o Senhor Jesus, Ele é o Verbo encarnado, e por meio de Jesus, o Espírito Santo. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele me glorificará. Ele falará de mim. Deixo-vos a minha paz vos dou. Todo o ensino sobre o Consolador na Nova Aliança mostra que Ele é o único mediador da nossa comunhão com Deus o Pai e com Deus o Filho. É Deus o Espírito Santo. Deus que é Deus, como as duas outras pessoas da Trindade, né? É o único mediador de comunhão. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no final da epístola aos Coríntios, segundo aos Coríntios, ele diz assim: o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão de quem? Do Espírito Santo sejam com todos vós. Não diz a comunhão dos anjos, mas a comunhão do Espírito Santo. Então, irmão, que coisa importante nós vermos quais são as genuínas marcas de um avivamento espiritual.
Porque você sabe que coisas que têm sido chamadas de avivamento têm tido essas marcas. As pessoas se reúnem para ver anjos. Se você disser, olha, uma pessoa se levantar no meio da congregação e dizer, olha, eu estou tendo uma visão, uma bola de fogo daqui, 4 anjos, um em cada canto aqui do salão, todo mundo adora. Porque tem 4 anjos no canto do salão. E o salão está protegido pelos anjos. Mas se uma pessoa levanta e diz assim, olha, o Senhor Jesus está no meio de nós, Ele é Deus, por meio do seu Espírito. Parece que isso não faz muita diferença. Né? Agora, que cristianismo é esse que dá mais valor a anjo do que ao Senhor Jesus? Ou ao próprio Espírito Santo? Então, irmãos, que necessidade nós temos de não usar de arrogância espiritual e jogar 2000 anos de história da igreja pela janela e achar que nós somos os iluminados da nossa geração e que somos capazes de discernir muito bem qual é o caminho e que os santos do passado eram retrógrados. Nós é que sabemos o que a Escritura quer dizer. Muitos e muitos irmãos têm se perdido nesse caminho. É exatamente o que o texto de Juízes está dizendo que aconteceu na época de Josué, quando a visão da graça não era uma realidade, eles viveram antes de Cristo. Quando a visão do Senhor Jesus não era uma verdade, viveram antes de Cristo. Quando a visão da cruz não era um fato, a cruz não tinha acontecido. Quanto o valor do sangue precioso de Cristo, que nos purifica de todo pecado, também não era conhecido, porque viveram antes. Então eles tiveram uma revelação tão parcial. O livro de Hebreus não diz isso? Como começa o livro de Hebreus? Primeiros versículos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Isso é o tempo aí, olha, de Juízes, de Josué. Ele falou de muitas maneiras. Nesses últimos dias nos falou pelo anjo, profeta, filho. Nos falou pelo Filho, Senhor Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual o Filho fez o universo. Ele, o Filho, é o resplendor da glória, não sobra nada para ninguém. Ele, o Filho, é a expressão, caráter da hipóstase do Pai, expressão exata do seu ser. Ele, o Filho, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele, o Filho, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esses são os 3 primeiros versículos de Hebreus. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que todos eles. Olha que clareza, irmão. A diferença entre Jesus e os anjos. Hebreus 1, de 1 a 4. Então, irmãos, meu encargo, ao estudarmos hoje, talvez na próxima reunião também, esse assunto avivamento espiritual, é que nós vejamos do privilégio que temos de olhar para trás, 2000 anos, o Espírito Santo, o Pentecostes já aconteceu há 2000 anos, ele habita na igreja, esse Espírito do Senhor, e o que ele operou na igreja esses 2000 anos? Nós podemos olhar para trás e ver. Irmão, há poucas coisas mais gloriosas para nós mortais do que estudar a história da igreja. Há poucas coisas mais gloriosas. Porque você vai ver, na verdade, a história do Senhor Jesus por meio do Espírito Santo. Você vai ver que o Senhor que morreu e ressuscitou, Ele derramou o seu Espírito por meio do qual Ele mesmo está conosco. Não foi isso que Ele falou? O livro de Atos, você sabe, no original, ele se chama apenas Atos. Ele não chama Atos dos Apóstolos. Ele se chama apenas Atos. Porque, na verdade, esse nome Atos dos Apóstolos não é muito bom. Eu penso que o melhor nome para o livro realmente seria Atos do Espírito Santo. Ou Atos do Cristo ressurreto, por meio do seu corpo, que é a igreja. Né? Então, quando você lê o livro de Atos, você vê o próprio Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, caminhando através dos santos. Foi isso que Paulo viu quando ele caiu naquela estrada de Damasco. Tocando na igreja, perseguindo a igreja, matando cristãos. Né? Quando o Senhor se revelou a ele, ele disse assim, quando ele perguntou, quem és tu, Senhor? O Senhor disse para ele, eu sou Jesus, Saulo, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mas Saulo nem mesmo conheceu Jesus antes da sua ressurreição. Né? Como que ele estava perseguindo Jesus? Porque ele estava perseguindo a igreja. E perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Porque Cristo e a igreja são um. Ele habita na igreja por meio do seu Espírito. Não é? Então o livro de Atos são os atos do Cristo ressurreto, ou os atos do Espírito Santo, por meio da igreja e por meio dos apóstolos. Mas não só dos apóstolos.
O livro de Atos fala muito mais das igrejas do que dos apóstolos, né? Como os irmãos viviam, a realidade de cada igreja, cada localidade. Então, quão importante é vermos isso. Nós temos então 2000 anos para colhermos essas marcas e não nos deixarmos enganar. Versículo 10 desse texto diz que se levantou uma outra geração soberba espiritual. A capacidade que nós temos de desvio, né? Morreram os velhos, agora nós somos bons. Nós somos a nova geração. E hoje você escuta muito essa palavra. Nova unção, nova onda. Irmão, eu não sou velho, mas tenho idade suficiente para ver como essas modas, elas nada significam. Me lembro há 15 anos atrás, quando se dizia que um mover muito especial do Espírito Santo estava acontecendo no seio da igreja, do cristianismo. E nesse mover, a coisa principal que o Espírito Santo fazia era conceder dentes de ouro para as pessoas. Esse era o mover principal do Espírito Santo, conceder dentes de ouro. E uma vez examinei uma pessoa dessa na minha clínica, que disse que tinha certeza que ela recebeu o dente de ouro na reunião. Eu fui examinar, tinha um trabalho de ouro lá, furado 10 anos atrás, e mal feito ainda, na boca da pessoa, que tinha achado que tinha recebido um dente de ouro na reunião de oração. Irmão, eu não estou sendo nem cínico e nem sarcástico, eu só quero ser realista, para que os irmãos vejam a capacidade de engano que eu e vocês temos. Todos nós, ninguém escapa disso, a não ser que nós tenhamos esse fiel da balança, uma solidez escriturística e uma humildade para olhar 2000 anos de história e saber que o Senhor tem nos falado pela história. Nós não somos os tais na nossa geração. Nós estamos em cima de ombros que estão em cima de outros ombros, que estão em cima de outros ombros, que estão em cima de outros ombros. Nesses 2000 anos. Nenhum de nós é original. O único que foi original foi o Senhor Jesus. Todos nós pregamos o que Ele ensinou. Então, quanta soberba e quanta arrogância há no meio do povo de Deus. E, consequentemente, quanto engano. Exatamente por causa disso, né? Então, vamos buscar diante do Senhor humildade para sondar um pouco desses 2000 anos. Começando hoje e, se o Senhor permitir, terminando numa outra reunião. Eu queria citar para os irmãos algumas marcas de um genuíno avivamento. Abra sua Bíblia, embora a gente não vá ler, mas eu gostaria que você tivesse na sua frente o texto. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Se você ler de 1 a 12, Neemias, capítulo 8, você vai ver um relato de um maravilhoso avivamento espiritual. Neemias 8. É um avivamento espiritual. Porque o que está acontecendo aqui em Neemias? O povo de Deus, quando foi levado cativo para o cativeiro da Babilônia, por disciplina de Deus, durante 70 anos, irmãos se lembram, eles foram para lá de ver um número imenso de cativos. Quando, depois da disciplina de 70 anos, o Senhor usou Ciro, rei da Pérsia, para editar aquela proclamação de libertação do povo. Na verdade, uma libertação voluntária, porque aquele edito real dizia que aqueles que quiserem poderiam retornar para Israel. Ele não deu ordem para que eles retornassem. Ele deixou isso à escolha deles. Quem quiser, pode subir para Israel, voltar para lá onde você estava, edificar a casa do Senhor. Ele deu ajuda, deu até provisões, mas ele não decretou que ninguém fosse. E o relato de Esdras, no primeiro capítulo, diz assim, que aqueles que voltaram para lá foram aqueles dos quais Deus despertou o Espírito. Esdras 1:5. Deus despertou o Espírito de alguns. Irmão, uma das palavras mais sérias no livro de Esdras é essa palavra alguns. Porque nós ficamos nos perguntando com relação a essa palavra. Senhor, por que não todos? Porque não todos os israelitas não eram babilônicos, eles eram israelitas. Eles não adoravam os deuses da Babilônia. Eles adoravam o Deus de Israel, só que na Babilônia. Na Babilônia inventaram a ideia das sinagogas. Se juntavam 10 famílias, né, e constituíam uma sinagoga, onde eles podiam ler a lei, cantar os cânticos, fazer suas orações. Era uma religião que apaziguava a consciência, mas que não tinha realidade espiritual, porque não tinha o altar.
não tinha o sangue, o animal oferecido. O centro do culto não tinha. Eles não tinham o centro, o resto eles tinham. Parece a igreja de hoje. A igreja hoje não tem o essencial, o resto ela tem, né? Ela tem pregação que dá tiro para tudo quanto é lado, que promete um mundo de coisas, que barganha com Deus um mundo de coisas, né? Mas não tem o essencial. E enquanto a igreja tiver tudo menos o essencial, Satanás vai se alegrar muito. Mas a hora que a igreja começar a se voltar para o que é essencial, para o alicerce, a hora que a igreja estiver se reunindo com a motivação que é Cristo e só Cristo, não é Cristo e mais saúde, Cristo e mais paz, Cristo e mais prosperidade, é só Cristo. Quando a igreja estiver se reunindo com esse foco, se prepare, porque Satanás vai ranger os dentes contra ela, porque nós estamos tocando no que é essencial. Irmão, sabe que mesmo aqui na nossa pequena história, nós temos aqui em torno de 300 irmãos que se reúnem aqui. Eu não sei como você vê, mas para mim, irmãos, é tão claro como Satanás tem rangido os dentes contra a igreja. De forma sutil, por aqui ou por ali, para que de alguma maneira a vida da igreja seja confundida. De alguma maneira os santos possam ser desfocados do próprio Cristo. Que necessidade nós temos de permanecermos no foco, no centro, né? Nos reunindo apenas por amor a Ele, tendo apenas Ele como foco, servindo uns aos outros por causa dEle, pastoreando-nos uns aos outros por causa dEle, aprendendo a viver a vida unida com tudo que ela significa por causa dEle, perdoando sendo perdoado, servindo e obviamente sendo servido, né? Mas o único motivo, o próprio Senhor. O motivo não é nem a igreja, nem os irmãos, mas unicamente o Senhor. Então, quando nós avaliamos, mesmo que panoramicamente, esses 2000 anos de história, nós podemos primeiro ter um fio de meada, para nós podermos orar. O que nós queremos? O que está no nosso coração? O que nós queremos? O que nós estamos fazendo aqui quarta domingo, praticando religião? Né? Apaziguando a consciência? Nós não precisamos disso, porque nós já fomos salvos. Se nosso problema é esse, então não precisamos nem reunir mais, porque salvos nós já fomos. Por que nós estamos reunindo? Vez após vez, não é? Então, quando nós olhamos esses 2000 anos de história, nós podemos colher algumas sementes. O que nós queremos? O que nós queremos juntos? Nós queremos que Cristo seja formado em nós. Nós queremos que a salvação do Senhor ela encharque as nossas almas. Não seja só uma salvação que nos livrou do inferno, como se salvação fosse um seguro contra incêndio, né? Mas para que a salvação do Senhor encha nossas almas, ganhe nossa mente, afeições, coração, vontade, e nós possamos viver vidas cheias do Senhor. Cristo, meus filhos, por quem sofro dores de parto. Paulo falou aos Gálatas. Até ser Cristo, o quê? Formado em vós. Cristo em nossa mente, Cristo em nosso coração, Cristo em nossas afeições. Nós trabalhamos por causa dEle, nós reunimos por causa dEle. Nós vivemos a vida de família por causa dele. A família não tem sentido nela mesma. O casamento não tem sentido nele mesmo, não é? Nós vivemos vida conjugal por causa dele, e nele, e para ele. Nós criamos filhos por causa dele, e por ele, e para ele. Nós não criamos filhos para nós e nem para o mundo, não é? Então, irmão, se essa é a nossa motivação, o Senhor prossegue em nós. Mas se essa não é a nossa motivação, o mover do Senhor é paralisado. De alguma maneira nós temos que dar uma resposta com relação a isso, né? Então, no texto que você tem na sua frente agora, Neemias 8, você vê que quando esse povo, abrir um parênteses aqui, vou fechar então e voltar. Quando esse povo que ficou 70 anos no cativeiro, como eu estava dizendo, quando eles voltaram para Israel, porque o Senhor despertou o espírito de alguns, não é porque eles eram bem intencionados em fazer isso não, a grande maioria do povo não voltou, não é? Voltou só um remanescente, um pequeno remanescente, de milhares voltaram alguns. Por quê? Porque eles obtiveram prosperidade na Babilônia. O povo de Israel na Babilônia, ele cresceu, eles tinham liberdade religiosa, isso para eles era muito importante. E Satanás sabe disso. Então Satanás permitiu, usando aqueles governadores, né? Permitiu que aquele povo de Deus tivesse liberdade religiosa na Babilônia. Irmão, pense sobre isso.
Satanás ama a religião, ele gosta demais de religião, porque a religião mata, escraviza, deturpa, inverte tudo. Satanás é amigo da religião. Ele fez com que aquele povo na Babilônia pudesse ter toda a religião que eles quisessem. Leia a sua escritura, a Torá, canta os seus hinos, faça as suas orações do jeito que vocês quiserem. Vocês não precisam adorar os nossos deuses babilônicos, não. Pode adorar o Deus de vocês, não tem problema. Eles tinham tudo, mas não tinham nada. Porque eles não tinham altar. E o altar no Velho Testamento significa a cruz no Novo Testamento. Eles não tinham, falando agora na linguagem do Novo Testamento, eles não tinham uma visão da cruz. Eles não tinham uma visão da redenção. Eles não podiam levar animais e oferecer o sangue. Não tinham visão da propiciação, que é o alicerce da nossa relação com Deus. Então os irmãos vejam que eles apaziguavam a sua consciência. Irmão, não tem sido diferente hoje. Hoje você liga a televisão, se é que você faz isso, eu já não faço isso há muito tempo. Você não tem quase nada bom para ouvir, não é? Mas hoje você liga a televisão e escuta alguém pregando, na grande maioria. E você vai ver que não tem cruz, não tem sangue, não se fala de pecado. Pecado é uma palavra proibida porque ofende o ouvinte. Não se fala de sangue, de redenção, de culpa muito menos. Ninguém tem culpa. Tem desvio de conduta, mas culpa não. Não é? Irmão, isso não é evangelho. Isso é uma pregação espúria, falsa. Isso leva o homem a tentar ser ajudado. Se ajudar e ser ajudado, mas não ser salvo. Pecadores, inimigos de Deus, e que não temos conserto nenhum. Mas a pregação de hoje não fala isso. A pregação de hoje não diz que ninguém é pecador, que ninguém necessita de redenção, que Jesus veio para ajudar e não para salvar. Quando se fala em Jesus, quando não se fala apenas em dinheiro, prosperidade e saúde, não é? Então, irmão, nós estamos vivendo dias muito difíceis, como igreja em geral, muito sérios. E há necessidade que nós estejamos respondendo ao Senhor. Nosso irmão Mac esteve conosco aqui no final de semana, além de tanta coisa gloriosa da parte do Senhor que ele nos trouxe. Uma frase me marcou muito no que ele disse, e eu queria repetir para vocês. Nosso irmão disse que nesses dias do fim que nós temos vivido, e quem de nós não percebe isso, nesses últimos dias, da vinda do Senhor, da segunda vinda do Senhor, tão próxima, iminente, às portas. Nosso irmão disse que nesses dias, então, que a igreja tem vivido, se nós não estivermos cultivando uma vida interior robusta com o Senhor, dia a dia, nós não teremos condições de perseverar. Porque hoje nós estamos vivendo ainda de uma forma leve. De alguma maneira as nossas aflições e provas estão muito light, mas virão dias difíceis. Virão dias em que, se o Senhor não tirar a sua igreja para Ele antes, nós estaremos até mesmo fora do mercado de trabalho. A Bíblia diz que não poderão comprar e nem vender. Isso é estar fora, riscado do mapa do trabalho e do mercado. Não poderão comprar e nem vender, a não ser que tragam nos seus corpos a marca da besta e o número do seu nome. Você vai fazer parte disso? Se você não fizer parte, se você for fiel ao Senhor, você vai ficar fora do mercado. Você vai precisar, quem sabe, voltar na terra, em comunidades rurais, para plantar e colher e comer da terra. Porque os cristãos não poderão comprar e nem vender. Irmão, você já viu um pequeno chipzinho chamado Mondex? Abreviatura de mão direita, Mondex, em latim, mão destra, mão direita. Você já viu um chipzinho do tamanho de um grão de arroz mínimo, que está sendo implantado depois de gastar milhares de dólares em estudos médicos para saber onde que ficava melhor implantar esse chip? Fizeram estudos, médicos americanos, e concluíram que o melhor lugar para implantar esse chip é na mão direita e na fronte. O que está escrito em Apocalipse. Gastar dinheiro à toa, era só ler Apocalipse, né? Gastaram milhares e milhares de dólares para concluir que o melhor lugar desse chip é na mão direita ou na fronte. Esse chip contém todas as informações sobre você, seu CPF, seus cadastros, e você vai fazer movimentação bancária com ele. A leitora ótica vai passar na tua mão ou na tua testa, para você comprar no supermercado, colocar gasolina no carro, enfim, viver uma vida normal, como você usa hoje o cartão. Nós estamos vivendo prestes a esses dias.
Esse dispositivo já está sendo implantado em milhares de pessoas pelo mundo. Você sabia? Irmão, olha os dias que nós estamos vivendo. Olha os dias que nós estamos vivendo. Quando isso for compulsório, você vai se submeter? Quando isso for compulsório? Olha, ou você implanta isso aqui ou você está fora, não tem condição, não tem outra maneira mais. Você vai se submeter. Talvez isso inicialmente seja muito sutil. Isso seja simplesmente uma troca. Olha, você não tem um cartão aí na sua bolsa, seu cartão de crédito? Qual que é o problema? Você vai ter o mesmo cartão agora subcutâneo, na tua pele. Só vai mudar o lugar. Em vez de andar na carteira, vai andar debaixo da pele. É o mesmo cartão, não é? Então talvez isso venha de uma forma sutil, mas nós estamos claros com relação a isso. Nós estamos claros. E nós não vamos nos submeter a isso. E não se submetendo a isso, nós estaremos cada vez mais fora. Irmãos, nós estamos vivendo esses dias. Imagina quando João escreveu isso, 2000 anos atrás. Como é que o João podia entender isso? Marca na mão direita, marca na fronte, o número da besta, o número do seu nome. Como o João podia entender isso? Ele não podia entender. Mas nós agora entendemos muito bem. Estamos vivendo nos dias nos quais isso está prontinho. Né? Na hora exata, dentro da soberania de Deus, isso será liberado. Grande tribulação, a palavra diz, tal qual nunca houve sobre a terra antes e nunca haverá jamais. Grande tribulação. Será que nós estaremos aqui? Nós não sabemos. O Senhor poderá arrebatar sua igreja antes disso, sim, poderá, mas poderá não também. E se a igreja ficar aqui, serão dias de muito sofrimento. O irmão não tenha dúvida disso. Então, irmão, voltando ao que o nosso irmão Mac falou, cultive sua vida com o Senhor, diariamente. Cultive sua vida aos pés do Senhor. Derrame seu coração para Ele. Permita que o trabalho da graça, do Espírito, da Palavra de Deus vá fundo em você. Mude todo o seu ser. Irmão, porque esse mundo não sabe nada disso. Ele ignora essa história. Ele está até mesmo enredado dentro dela, mas nós sabemos. Porque a Palavra de Deus nos revelou. Nós somos um povo muito privilegiado, né? Mas além do privilégio, nós temos uma responsabilidade. Desenvolver nossa vida com o Senhor, andando no Espírito, vivendo pelo Espírito, amando a Cristo, conhecendo a Palavra, afinados com Ele, para que nós possamos ser preservados pela graça do Senhor, não é? Então, como nosso irmão disse, não será suficiente você praticar uma religião de quarta-feira e domingo. Ou você cultiva uma vida com o Senhor, ou você não poderá permanecer diante dos dias que virão. Esse texto de Neemias, capítulo 8, mostra então esse retorno. E a primeira marca que eu queria considerar, vamos começar hoje então. Primeira marca de um operar genuíno do Espírito Santo. Um operar que realmente entroniza o Senhor Jesus. Uma operação que glorifica realmente o Espírito Santo, e não homens, não movimentos, não ideias, não unção nova e moda nova, milagre novo, mas um mover genuíno do Espírito Santo. Qual é a primeira marca? Irmão, não vou ler esse texto só para ganhar tempo, porque inclusive você conhece muito bem. Quando Neemias, que liderou o terceiro retorno daquela leva de cativos da Babilônia, o primeiro foi com Zorobabel, o segundo foi com Esdras, o terceiro foi com Neemias. Neemias voltou, o templo já estava acabado, Esdras já tinha construído o templo, edificado, trazido mais sacerdotes, embelezado a casa, tudo isso Esdras fez. Aí Neemias vem com a terceira leva de cativos. O que ele faz, Neemias? Edifica os muros. O ministério de Neemias está ligado aos muros, não é? Esse texto de Neemias 8 diz que Esdras agora, o que veio antes dele, Esdras, ele toma a lei, foi contemporâneo de Neemias, não é? Ele toma a lei, a palavra de Deus. As escrituras do Velho Testamento, é claro, na época. E o que ele faz aí em Neemias 8? O que Esdras faz? Simplesmente lê a lei diante do povo. Irmão, você já pensou nisso? Aquilo era assim, fisicamente falando, tão cansativo que eles fizeram turnos para poder aguentar. Porque foi desde a alva, talvez 6 horas da manhã, até meio-dia. 6 horas, sem parar. Eles iam ali se revezando em turnos. Eles subiam no púlpito, uma turma, e liam, depois outra, e liam. Se você ler o relato, você vai ver. Liam a lei, liam a lei, liam a lei diante do povo, liam a palavra. Irmão, aquilo era como um jorrar do trono.
É como a visão da Nova Jerusalém lá em Apocalipse, aquele rio que flui do trono de Deus. Aquele púlpito era como se fosse um trono, e aqueles homens como se fosse aquela água, fluindo da palavra. E você vê o resultado no final da narrativa, olha, verso 9, finalzinho do verso 9, todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Versículo 10, no finalzinho, Neemias diz, esse dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Por que havia essa alegria do Senhor aqui? Primeira marca então, irmão, primeira mesmo, a mais excelente marca do genuíno avivamento promovido pelo Espírito Santo. Primeira marca, retorno às Escrituras. É o que você vê acontecer aí, em Neemias capítulo 8. Retorno às Escrituras. O povo tinha ficado lá 70 anos no cativeiro. Eles tinham as Escrituras? Tinham. Mas eles estavam lendo as Escrituras na Babilônia. Uma coisa é ler as Escrituras na Babilônia. Outra coisa é ler as Escrituras em Israel. Porque Israel fala do lugar do testemunho de Deus. Israel fala da base adequada. Trazendo para a linguagem do Novo Testamento, significa irmãos que se reúnem na base da igreja do Novo Testamento. Não é em sistemas, não é em modos, mas é no padrão neotestamentário da igreja. Na base neotestamentária da igreja. Na base do ministério do corpo, da liderança plural e etc, etc. Na base da simplicidade e pureza de Cristo, na base do serviço mútuo, essa é a base da igreja. Então, irmãos, uma coisa é ler a lei na Babilônia, outra coisa é ler a lei em Israel. E quando a lei foi lida em Israel, na base adequada, olha o resultado em Neemias 8. Era como um fluir do trono de Deus. Irmão, será? Fica a pergunta para você responder para você mesmo. Será que a palavra de Deus tem sido genuinamente recuperada no meio do cristianismo hoje? Será? Mas essa é a primeira marca do genuíno avivamento. A genuína palavra, a verdade de Deus. Há um livro muito bom sobre um avivamento muito posterior a esse aqui, chamado Movimento Puritano, logo depois da Reforma, em torno de 100 anos depois da Reforma. É um livro de Richard Baxter, que foi um dos puritanos de mais nome. O livro se chama O Pastor Aprovado. A capa desse livro é muito sugestiva, pelos irmãos que fizeram assim, pelo menos na versão em português. A capa desse livro é um púlpito com a Bíblia aberta. Um púlpito com a Bíblia aberta, não fechada. Porque o maior legado do movimento puritano, depois da Reforma, para nós hoje, igreja, foi exatamente a Bíblia aberta. Quando o Senhor renovou a igreja durante a Reforma, no século XVI, irmãos, bastou 80 anos para que a condição de degradação aparecesse de novo. 80 anos depois da Reforma já havia sequidão, já havia degradação. Então o Senhor, pela sua fidelidade, pela sua graça, Ele soprou de novo. O chamado avivamento puritano, o movimento puritano. O Senhor trouxe de novo frescor para a palavra dEle, frescor para os corações. Levantou de novo homens com clareza de visão, para que pudessem pregar. Um deles foi Richard Baxter. E você vê de novo a marca. Por que esse livro tem essa capa? Porque esse foi o principal legado do movimento puritano. Uma Bíblia aberta ao povo. Que necessidade nós temos disso, né? Todo mover do Espírito Santo tem essa primeira marca. Um retorno às Escrituras. Um retorno ávido. Os irmãos querem se reunir para ouvir a palavra. Eles querem falar a palavra e ouvir a palavra. Eles pastoreiam uns aos outros com a palavra. Eles se exortam com a palavra. Lembra o livro de Hebreus falando? Exortai-vos uns aos outros. Não é pastor a ovelhas, não. Todos nós somos ovelhas. Pastor é um só, não é? Todos nós temos responsabilidade de nos cuidar, de nos pastorear, mais ainda os que são pastores. Mas de modo geral, todos nós temos esse encargo. Hebreus diz assim: exortai-vos uns aos outros, todos os dias, mutuamente, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Como é que nós vamos exortar? O que você vai usar para exortar o seu irmão? Hein? Boa vontade? Não basta. Palavras bem elaboradas? Não basta. Conselhos pré-fabricados? Também não basta. Você só pode exortar o seu irmão com a palavra. E com o discernimento que naquele momento o Espírito do Senhor te der, a
Através da palavra. Usando a palavra, aplicando a palavra, abrindo a palavra, lendo a palavra com o seu irmão, aplicando a palavra à necessidade dele. Isso é pastorear com sabedoria, não é? Então, irmão, isso é o que aconteceu aí em Neemias. Só para você ver um relato na própria Bíblia, um retorno às Escrituras. Uma segunda marca que eu queria colocar para os irmãos, igualmente importante. Uma visão clara da pessoa e obra de Cristo. Tremendamente importante. Irmão, que tipo de avivamento espiritual nós podemos ter se o nosso Senhor Jesus não está sendo melhor visto, mais amado, a sua pessoa gloriosa vista com mais clareza, mais profundidade, a sua obra consumada no Calvário vista com mais profundidade? Lembra que o Paulo escreveu aos Efésios? Ele disse que essa pessoa de Cristo e essa obra de Cristo são tão tremendas e tão inesgotáveis no seu conteúdo e no seu escopo, que quando ele ora lá em Efésios 3, ele diz assim: olha, nós precisamos de todos os santos, juntos com todos os santos, lembra daquela oração? Junto com todos os santos nós vamos compreender o quê? A largura e o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então essa é a segunda marca. Irmão, onde o Senhor Jesus não está sendo bem visto, mais amado, onde Ele não está sendo adorado pelo que Ele é e pelo que Ele fez, onde qualquer outra coisa está sendo buscada, seja bênção, seja anjo, seja o que for, isso não é avivamento espiritual. Porque avivamento espiritual tem um foco só, é Cristo, sua pessoa e a sua obra. As riquezas insondáveis de Cristo. Exatamente porque são insondáveis, o Espírito Santo está aqui para nos ensinar. De tão inesgotável que é esse Cristo. Não vai ter monotonia da Nova Jerusalém, porque Cristo é inesgotável. E nós estaremos vendo Ele mais. Vai ter progresso, vai ter crescimento, vai ter desenvolvimento na Nova Jerusalém. Você sabia? Você não vai ficar de braço cruzado, junto com o coro de anjos. Não. Você vai estar vendo Cristo e amando mais, e adorando mais, e servindo mais a Ele e aos irmãos. É o que Apocalipse diz. Seus servos o servirão, contemplarão sua face, e nas suas frontes estará escrito o nome dele. Naqueles da grande tribulação sobre a terra, que não conheceram o Senhor, nas suas frontes está o número da besta. Olha o contraste. Mas naqueles que conhecem o Senhor, nas suas frontes está o nome dele, a Nova Jerusalém. Veja o contraste. Então, irmão, essa é a segunda marca. Uma visão fresca, nova de Cristo. É marca de avivamento espiritual. Terceira marca, a última que eu vou colocar hoje para a gente encerrar por hoje. Arrependimento. Essa é uma marca extremamente importante. Irmão, é impossível estar havendo um genuíno mover do Espírito na vida da igreja sem que haja arrependimento. Se o Espírito de Deus está se movendo na vida da igreja, há arrependimento. E há arrependimento cada vez mais profundo. Aquelas coisas que você considerava sem importância na sua vida por um motivo ou por outro, você passa a ver qual o devido lugar dela. Se ela realmente está agradando o Senhor ou se ela está ofendendo o Senhor. Mesmo, e esse é o ponto que eu queria enfatizar, mesmo que seja algo lícito. Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Né? Então, irmãos, essa é uma outra marca do avivamento. Arrependimento. É exatamente porque o Espírito Santo promove o retorno às Escrituras, primeiro. Exatamente porque o Espírito Santo promove uma visão mais clara do Senhor Jesus, sua pessoa e sua obra, é que a terceira marca acontece. Arrependimento. Porque eu vou vendo melhor a Ele, eu vou vendo melhor a mim. Não é? Não há como eu crescer no conhecimento de Deus sem crescer no conhecimento de mim mesmo. Essas duas coisas andam juntas. A mesma medida da luz que eu tenho sobre Ele, eu tenho sobre mim. Não é? É sempre assim. Isso é uma regra, espiritualmente falando. Então o arrependimento não poderia deixar de ser a terceira marca. Nós vamos nos arrependendo cada vez mais profundamente. Quem sabe aquela maneira de falar, quem sabe aquela maneira de agir, quem sabe aquela maneira de relacionar, quem sabe aquela resposta que você dá,
Quem sabe aquele tom de voz, né? Que você antes considerava sem importância, agora você vê diferente. Porque você está sendo levado a níveis mais profundos. Isso é marca de avivamento espiritual. Então, meus irmãos, vejam que as marcas, a gente vai prosseguir, tem mais, nas outras reuniões. Mas, irmãos, vejam que de modo geral as marcas, elas têm a ver em primeiro lugar com Cristo mesmo, Ele e a sua palavra, e em segundo lugar conosco, sempre, com Ele e conosco. Se não há essas marcas definidas com relação a Ele, e não há as marcas definidas que nós vamos ver com relação a nós, não há avivamento nenhum. Há só um sistema diferente, uma moda nova, um pregador novo, né? Uma unção, entre aspas, como se chama tanto por aí, nova. Uma hora é o dente de ouro, outra hora é não sei o que mais. E as modas vêm e as modas vão, né? Não há nada novo debaixo do sol. Mas que o Senhor nos ajude, então, irmãos, a conservarmos essa nota no nosso coração, a necessidade que nós temos de permanecermos centrados, de permanecermos fiéis pela sua fidelidade, porque virão dias, se nós aqui permanecermos como igreja, em que, sem sombra de dúvida, nós seremos infinitamente mais provados do que temos sido até então. E você não vai ter como improvisar nada naquele dia, você vai ter só o que você tem. E você só poderá ser ajudado pela graça especial do Senhor, pela provisão da graça especial mesmo, especial para dias difíceis, especial para dias de tribulação, como o Senhor concedeu aquela graça especial à igreja primitiva, quando Tiago foi passado ao fio da espada, decapitado, Pedro foi preso e etc. O Senhor concedeu graça especial. Ele faz isso, mas graça especial não é milagre não, irmão. A graça especial atua sobre aquilo que nós temos, sobre aquilo que já temos cultivado com o Senhor. E isso é importante. O Senhor nos ajude a não vivermos esses dias descuidadamente, mas buscando sim e orando por isso, por um genuíno avivamento espiritual. Sim, nós devemos orar. Senhor, derrama o teu Espírito nesses dias. Senhor, aviva a tua obra nesses dias. Senhor, traz as genuínas marcas para nós. Nós queremos é isso. Nós não queremos barulho nem emocionalismo, nós queremos avivamento espiritual, com as marcas do genuíno avivamento. O Senhor nos ajude a clamar, a orar por isso. Amém. Oh, Pai, muito obrigado, porque acima de tudo o Senhor é fiel. Nós sabemos, Senhor, que de tantas formas e tantas vezes nós somos infiéis. O Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Mas nós queremos orar sobre nós, Senhor, juntos agora, e pedir pela tua imensa bondade e graça, que o Senhor nos salve de nossa infidelidade, Senhor. Cure-nos da nossa infidelidade. Cure-nos da nossa procrastinação, Senhor. Ajuda-nos a viver com diligência o dia que se chama hoje, para que não sejamos endurecidos pela sutileza e engano do pecado. Obrigado porque há no teu coração, Senhor, o desejo de conservar o teu testemunho fresco nesses dias. Nós pedimos ao Senhor que, pela tua misericórdia, Senhor, nos conserve fiéis, para que possamos fazer parte desse remanescente fiel. Nos ajuda, Senhor, a estarmos claros com relação ao dia em que vivemos, esses dias do fim. Não estarmos iludidos, confusos, enfeitiçados, mas nos dá clareza, Senhor, clareza do tempo em que estamos vivendo, para que possamos te agradar em tudo, Senhor. Fortalece-nos para passar dias de tribulação, Senhor. Fortalece, nós precisamos de Ti, Senhor. Capacita-nos, habilita-nos para sermos testemunhas do Teu nome, sem medo. Nós dependemos de Ti, Senhor. Pedimos um trabalhar mais profundo da Tua palavra nos nossos corações, Senhor. Quanto precisamos, Senhor. Muda tudo que há em nós. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Te pedimos, pela glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.